O nascimento do menino Jesus era uma noite como nenhuma outra na pequena Belém. O céu, de um azul tão profundo que quase parecia negro, estava pontilhado de estrelas que cintilavam com uma intensidade jamais vista. No ar, pairando entre o cheiro de terra seca e de animais, havia uma expectativa silenciosa, como se a própria criação estivesse prendendo a respiração. José, com as mãos calejadas e o rosto marcado pela preocupação, percorrera toda a cidade. Em cada porto, a mesma resposta. Não havia lugar. Apenas um estalajadeiro, vendo a angústia no rosto do homem e a evidente condição de sua jovem esposa, oferecera com relutância um espaço no abrigo para animais, anexo à sua hospedaria. Era úmido, cheirava a feno e a vida terrena, mas era um refúgio. Maria, envolta em um manto simples, sentia as dores que anunciavam a chegada iminente. Seu rosto, embora cansado da longa jornada, irradiava uma serenidade que confortava o próprio José. Ela não tinha medo. Desde o anúncio do anjo, guardava todas as coisas no coração, ruminando sobre o mistério que carregava. Enquanto as estrelas pareciam se aproximar da terra, iluminando o singelo cenário com uma luz prateada, o momento chegou. Não houve trombetas celestiais nem terremotos. Houve um silêncio sagrado, quebrado apenas pelo respirar tranquilo dos animais e pelo suave sussurro de José. E então, um choro frágil e humano que ecoou naquela noite imensa. Era o choro de um recém-nascido. José, com lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto rude, ajudou a envolver o menino em panos simples, os mesmos que haviam trazido para a viagem. Com reverência, colocou-o nos braços de Maria. Ela o fitou, e todo o amor do universo parecia se condensar em seu olhar. Nos seus braços, aquecido contra seu peito, estava o Verbo que se fez carne. A sabedoria eterna, com a pele enrugada de um bebê, o Rei dos Reis, dependente do cuidado de 2 jovens humanos. Fora, nos campos nos arredores de Belém, pastores velavam pelos seus rebanhos sob o manto da noite. De repente, o céu se rasgou, uma luz tão pura e avassaladora os envolveu, e um anjo do Senhor apareceu diante deles. O temor os atingiu, mas a voz do mensageiro era como melodia. Não temais, eis que vos trago uma boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um requém nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. E subitamente juntou-se ao anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e cantando: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Quando a visão se desvaneceu, deixando para trás apenas o eco do canto e o cheiro do céu na terra, os pastores olharam uns para os outros. Vamos até Belém? Disseram, sem hesitar, e foram apressados, com o coração batendo de alegria e assombro. Encontraram o sinal exatamente como lhes fora dito. Na penumbra humilde do estábulo, a Sagrada Família, Maria, José e o menino, deitado na manjedoura, menos o coxo de onde os animais comiam. Ao verem aquela cena simples e ao mesmo tempo infinitamente profunda, caíram de joelhos. Contaram a José e Maria o que haviam visto e ouvido, e todos se maravilharam. Maria mais uma vez guardava todas essas palavras, ponderando-as em seu coração. Nessa noite, em 2 cenários distintos, menos agora
glória indescritível dos céus abertos e a simplicidade punjante de um estábulo, nascia a maior história de amor jamais contada. Não em um palácio de mármore, mas em um lugar onde a vida brota em sua forma mais crua. Não para os poderosos, mas anunciado primeiro aos humildes pastores. O menino Jesus, envolto em panos e deitado numa manjedoura, era a ponte entre o divino e o humano, o Deus que se fez pequeno, para que o pequeno se sentisse amado, o eterno que entrava no tempo para dar à luz uma nova esperança. E, enquanto o menino adormecia, aquecido pelo fôlego do boi e do jumento, uma estrela especialmente brilhante começava sua vigília no céu, preparando-se para guiar outros corações sinceros de terras muito distantes até aquele lugar. A nova aliança começava com um choro de bebê, em uma noite silenciosa que mudaria para sempre o rumo da história. Os dias que se seguiram ao nascimento foram de uma paz densa e tranquila, como a calmaria após uma tempestade sagrada. Na gruta simples, a vida acomodava-se em uma nova rotina. O choro do menino, agora familiar, misturava-se ao balir das ovelhas dos pastores, que, transformados em visitas fiéis, traziam sempre algo: um queijo fresco, leite de cabra, histórias de suas noites no campo. Maria recuperava as forças, seu rosto iluminado por uma alegria serena. A cada mamada, a cada momento em que o menino agarrava seu dedo com uma força minúscula, ela sentia o mistério se aprofundar em seu coração. Este era o seu filho, aquele que ela embalava e cuidava. E era também o Filho de Deus, aquele a quem os anjos cantavam. Ela não tentava compreender, apenas amava. E nesse amor encontrava toda a compreensão de que precisava. José, o carpinteiro, homem de ação silenciosa, dedicou-se a transformar aquele espaço rústico. Com madeira encontrada aqui e ali, construiu um berço mais estável que a manjedoura. Ainda simples, mas trabalhado com as mãos que agora tremiam de reverência ao tocar no menino. A cada martelada suave, ele pensava no ofício que um dia ensinaria aquele filho. Ensina-lo a entalhar a madeira, a encontrar a forma escondida no touro, pensava. E então um calafrio percorria sua espinha, lembrando-se de que aquele menino já conhecia a forma de todas as coisas, pois era o próprio artífice da criação. Sua tarefa, José entendia com humildade avassaladora, não seria ensinar, mas proteger, prover e amar. Uma semana após o nascimento, algo mágico começou a acontecer. Notaram que os animais, à noite, não se agitavam. O jumento que os trouxera a Belém, normalmente inquieto, permanecia em silenciosa vigília ao lado do pequeno berço, seu focinho quente às vezes pairando sobre o menino, como se lhe conferisse o alento. Até os pássaros, ao amanhecer, pousavam na entrada da gruta e cantavam com uma suavidade incomum, como se moderassem sua algazarra matinal em respeito. Foi nessa época que chegou o primeiro visitante inesperado, um velho pastor chamado Eliabe, que não estivera nos campos na noite da aparição, ouvira os relatos alucinados dos mais jovens. Cético e amargurado pelos anos duros, veio até a gruta movido mais por curiosidade que por fé. Entrou, fitou o bebê nos braços de Maria e permaneceu em silêncio por um longo tempo. Seus olhos, embotados pelo cinismo, percorreram a cena simples. A jovem mãe, o carpinteiro, a palha, os animais, nada de anjos, nada de glória, apenas a pobreza. Mas então, o menino Jesus, que dormia,
abriu os olhos e olhou para Eliabe. Não foi o olhar vago de um recém-nascido, foi um olhar profundo, tranquilo, que parecia atravessar os anos de desesperança do velho pastor e tocar a ferida antiga em sua alma. Naquele olhar, Eliabe não viu julgamento, nem poder, viu reconhecimento, como se aquele pequeno ser soubesse de cada noite solitária do cada perda, de cada dúvida que o velho carregara. E, ao saber, simplesmente ama-se. Sem dizer uma palavra, Eliabe caiu de joelhos, não por obrigação, mas porque suas pernas não mais o sustentavam. Grandes soluços sacudiram seu corpo encurvado. Ele não vira exércitos celestiais, mas vira algo que tocou mais fundo a humanidade divina. A compaixão encarnada. Osei Levanter, com um rosto lavado por lágrimas que não derramava há décadas, ele apenas sussurrou para Maria: "Obrigado", e saiu, levando nos ombros um fardo invisível que havia sido retirado. Essa passagem de Eliabe tornou-se a primeira de muitas. A notícia do menino especial, o Salvador anunciado pelos anjos, espalhou-se de forma discreta, de boca em boca, entre os humildes de Belém. Não eram multidões, mas uma corrente silenciosa de pessoas feridas, cansadas, esperançosas. Uma jovem estéril que vinha tocar a borda das faixas do bebê. Um tecelão cego que pedia apenas para sentar perto dele e sentir o calor do seu respirar. Cada um partia transformado não por um milagre espetacular, mas por uma paz que emanava daquele lugar simples, da presença daquela família. Maria guardava cada uma dessas visitas, cada olhar, cada sussurro de gratidão, como pérolas preciosas em seu coração. Percebia que o reinado de seu filho começava ali, não com decretos, mas com encontros. Não com conquistas, mas com cura silenciosa da alma. Cerca de 40 dias após o nascimento, José anunciou que era hora de ir a Jerusalém para a apresentação do primogênito no templo. Conforme a lei, Maria envolveu o menino com cuidado. Seu coração apertou um dossiê com um pressentimento misturado de dever cumprido e temor pelo futuro. Ela sabia que, ao sair daquele refúgio aconchegante e anônimo de Belém, estariam apresentando o menino ao mundo e ao seu destino. Enquanto arrumavam seus poucos pertences, uma tarde, um raio de sol entrou pela abertura da gruta, iluminando o rosto do menino Jesus, que estava acordado e tranquilo. Seus olhos, da cor do céu profundo, pareciam refletir uma sabedoria infinita. Ele fitou a mãe e um sorriso minúsculo, talvez apenas um movimento involuntário de um bebê, curvou seus lábios. Para Maria, naquele instante, foi como se todo o universo sorrisse com ele. Era a confirmação doce e poderosa de que, apesar das provações que sabia estarem por vir, o amor que nascera naquela noite silenciosa era mais forte do que qualquer sombra. O menino Deus estava crescendo. E sua história, a história que redimiria todos os corações, apenas começava. Com um menino no colo, montados novamente no fiel jumento, a pequena família deixou Belém. A gruta, testemunha silenciosa do maior de todos os milagres, ficou para trás, mas a luz que nela acendera já começava a se espalhar, um raio de esperança a atravessar a noite do mundo. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.